aumento de atos considerados terroristas, os países começaram a adotar procedimentos para tentar prevenir esses crimes e punir com mais rigor os responsáveis pelos ataques. Mudanças que começaram a ser implementadas após o atentado de 11 de setembro ao World Trade Center nos Estados Unidos, que completou 15 anos esta semana. Hoje, vários países da Europa já aprovaram leis antiterroristas e aqui no Brasil a legislação foi sancionada este ano. As cenas impressionaram o mundo. 11 de setembro de 2001. 2 aviões colidem com as torres do prédio World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos. Não era apenas um acidente aéreo. Quase 3.000 pessoas mortas no ato de terrorismo. Os terroristas atacaram outras regiões e espalharam medo e desespero pelo mundo. Um mês depois, os Estados Unidos aprovaram a Lei Patriota para combater o terrorismo. Entre as medidas estão o monitoramento de suspeitos, americanos e estrangeiros, sem a necessidade de autorização da Justiça. Após o atentado, os olhares das autoridades mundiais se voltaram para tentar prevenir esse tipo de situação. As leis em vários países começaram a ser repensadas para responsabilizar quem planeja esses atos. No Brasil, a lei antiterrorismo foi sancionada este ano. Ela também atende a uma demanda da ONU, a Organização das Nações Unidas, que coordena políticas de combate ao financiamento de grupos terroristas em diversos países. É a Lei 13.260 de 2016 e define terrorismo como atos de sabotagem, de violência ou potencialmente violentos por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz ou a integridade pública. A partir de 2016, a gente tem uma legislação antiterror que faz com que o terrorismo seja efetivamente tipificado, criminalizado. A partir de agora, as autoridades do Estado podem atuar de uma forma mais expressiva contra esse fenômeno do terrorismo. O Egito aprovou a lei antiterror, que cria tribunais especiais e protege os membros das forças de segurança. A Rússia sancionou um pacote de medidas de combate ao terrorismo. Segundo o governo russo, a legislação ficou mais rígida para proteger os cidadãos e punir severamente quem financia ou auxilia o terrorismo. Há 3 meses, depois de um atentado na Turquia que deixou 44 mortos e mais de 200 feridos, o primeiro-ministro turco se negou a deixar mais leves as leis do país. E para falar sobre a legislação, sobre o terrorismo no mundo, nós convidamos ao estúdio do Jornal da Justiça o professor de Direito Internacional, Júlio Edson. Doutor, boa tarde. Primeiramente, vamos falar dos ataques às Torres Gêmeas, né, que sem dúvida foi um marco para a mudança no procedimento dessas leis antiterrorismo no mundo inteiro, né? Boa tarde. Esse é um marco, infelizmente, muito interessante para a história da humanidade, já que ele foi transmitido ao vivo. Então, nós temos que entender que daquele momento para frente e hoje, nós assistimos os atos terroristas simultaneamente. Os terroristas aprenderam que o chamado para as suas causas são demonstrados hoje por fontes de internet, como, infelizmente, são amplamente demonstrados na Síria e no Iraque no atual momento. Agora, a gente pode falar que houve realmente um aumento no número de ataques e de ameaças nos últimos anos? Sim, infelizmente a ONU vem constatando que houve um massivo aumento de 2013 para 2014, mais de 80%. 2015, esse número praticamente dobrou novamente, tanto com vítimas que faleceram por causa dos ataques, quanto sequestros que são realizados por motivos dessa política extrema, que deve ser evitado a todo custo, como foi demonstrado na reportagem, tanto no âmbito da ONU, portanto no âmbito global, quanto no âmbito regional, a Convenção Interamericana, buscam evitar que sejam cometidos atos terroristas porque geram uma insegurança para toda a sociedade. Agora, em relação a essas mudanças nas leis, a gente verifica aí, especialmente nos Estados Unidos, na Europa, principalmente França e Espanha, né?
Inglaterra também, nós temos aí todos os países que foram alvos ou que potencialmente são alvos de ataques terroristas, eles vêm se adaptando. Nós temos que lembrar que, historicamente, o direito penal age depois que o fato é realizado. E quanto aos terroristas, nós temos praticado que os atos preparatórios, ou seja, arregimentação de pessoal, preparação de material bélico, compra de equipamento, deve ser vigiado pelo Estado, porque aí dessa forma se evita um ataque terrorista. Agora, por que esses países são os mais visados? É pela coalizão norte-americana que tenta combatê-los? O Brasil não é um país que está no foco, né? Olha, hoje nenhum país está fora do foco. Nós temos aí por uma política externa mais ou menos atuante, interesses que são muito dispersos, a países que são alvos. Então, os Estados Unidos, que tem uma política no Oriente Médio, a boa parte da Europa, que hoje recebe vários imigrantes, e aí nós temos que lembrar que não deve ser criminalizado a migração, e sim feita uma fiscalização maior quanto às pessoas que são suspeitas de ato terrorismo. E o Brasil, especificamente, porque esse ano ele está no foco da mídia internacional. Nós realizamos com sucesso um dos maiores eventos da humanidade, que é as Olimpíadas, e nesse momento as Paralimpíadas, bem como a extensão territorial que coloca o Brasil como um alvo potencial do terrorismo no mundo. Mas seria um alvo justamente por causa desses grandes eventos, então? Sim, porque nesse momento nós estamos aí sob os olhos do mundo. Então o terrorista ele vai tentar chamar atenção para os seus interesses. E nesse momento o Brasil, inegavelmente, está aí na crista da onda da mídia mundial. Agora, como que aplica essas leis antiterrorismo se geralmente os ataques acontecem nos locais mais inesperados? O foco das novas leis antiterrorismo, né, eles são focados aí para evitar. O que se busca? Acompanhar os atos preparatórios. Sempre há sinais muito sutis, transferência de dinheiro de uma parte do mundo para outra, pessoas que fazem migração, compra de material bélico, material comum que pode ser utilizado, e essas leis elas têm um traço em comum de buscarem regulamentar a possibilidade de atuação do Estado quanto aos atos preparatórios, os atos antes de que sejam que sejam executados os planos terroristas. Então, em comum, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que tem uma fiscalização digital muito grande, evitar que os atos entrem em ação. Então, essas leis vão coibir os atos preparatórios, os atos que podem levar a um ato terrorista. Ok, professor Júlio, a gente já volta a conversar mais um pouco sobre esse tema muito interessante. E nós voltamos a conversar com o professor universitário de Direito Internacional, Júlio Edstrom, que fala sobre leis antiterrorismo, explica pra gente um pouquinho mais. Bom, aqui no Brasil, professor, essa lei contra o terrorismo foi sancionada um pouco antes dos Jogos Olímpicos, né? E aplicada na prisão de algumas pessoas que planejavam ataques. De que forma, o que essa lei estabelece nesses casos? Essa lei ela foi um marco, ela é de março de 2016, ela foi utilizada no sentido de acompanhar pessoas que estavam se comunicando via redes sociais. Essas pessoas já tinham um planejamento de comprar armas que poderiam ser utilizadas durante os Jogos Olímpicos de 2016. As Forças de Segurança Nacional, em uma coalizão, acompanharam em determinado momento, para a segurança geral, solicitaram ao Poder Judiciário que fizesse a prisão dessas pessoas. Então, no momento, há um processo de investigação e elas estão presas em uma prisão preventiva que vai durar enquanto houver o julgamento ou houver perigo para a sociedade brasileira. Então, eles são investigados por atos preparatórios, é isso? Por atos terroristas. Na fase preparatória. Vamos lembrar. Não é um ato terrorismo em si ainda, porque ele não executou, né? Exatamente. A grande diferença dessa lei para as outras leis penais no Brasil é que o crime ele tem que ser colocado em prática, de alguma forma. E no terrorismo há uma possibilidade que os atos preparatórios, essa comunicação prévia, o juramento que possivelmente foi feito ao Estado Islâmico por essas pessoas, levou à necessidade da prisão delas, para que se evitasse que a coletividade ficasse em risco. Certo. Agora, falando o senhor citou a internet, hoje o recrutamento, né, dos seguidores desses grupos, Estado Islâmico, Al-Qaeda, ocorre muito pela internet. É um desafio para as autoridades mapear isso? Sem dúvida. Um dos rescaldos aí da globalização, da mundialização, da melhora do sistema de comunicação é o acesso à internet. Então, hoje nós temos como desafio acompanhar esses sites que fazem a captação de jovens. Nós temos hoje mais de 100 brasileiros
que estão lutando na Síria. Então é um desafio educacional e também de segurança que as autoridades do Brasil façam um acompanhamento e, quando necessário, façam uma intervenção eficaz. E agora, existem sinais? Quais são os sinais de uma ação terrorista que está sendo preparada? Tem como identificá-los? São vários? Olha, dentro de uma sociedade plural é muito tênue, não é facilmente perceptível, mas alguns sinais podem ser acompanhados, como, por exemplo, o envio de dinheiro de regiões terroristas para outra comunidade, o surgimento de comunidades na internet, em redes sociais, a negociação que é feita pela internet para a compra de armas. Então, assim, são sinais muito tênues, mas é um desafio da atualidade, nessa modernidade que nós estamos digitalizados, que a autoridade faça esse acompanhamento para que a gente evite atos que, às vezes, são considerados muito isolados, como aconteceram na França, mas que causam grande dano a toda a população. É possível você mapeá-los. São muito difíceis, mas é possível e é necessário. Só com uma inteligência também, tem que ter um trabalho de inteligência muito grande por Perfeito. trás. É o trabalho de acompanhamento feito por todos os órgãos de segurança de um Estado. Certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui conosco no estúdio. Até a próxima. Obrigado. Boa tarde.